Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Uniprocessos. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Um que já foi o nosso aluno, nosso professor, já passou em vários concursos e retorna à casa, na nossa turma da OAB. E nosso querido aluno, vou falar aluno, porque aqui uma vez aluno, você viu que eu já falei que o professor Eugênio é aluno ainda, é sempre aluno, mas é o nosso egresso Carlos Henrique Trindade, que vem falar um pouquinho para a gente como é essa tortuosa caminhada à aprovação da OAB. Bom, antes de mais nada, eu queria perguntar aqui para o nosso professor Eugênio Brugger. Como foi para você passar no OAB lá atrás? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos, né? Claudine, foi uma via crucis, eu passei só na terceira vez. Oh, meu Deus. Só na terceira prova que eu fui aprovado, eu reprovei na primeira fase, primeira fase também me limou. Aí na terceira vez, aí eu passei na primeira fase e a segunda foi... Não pode desistir, né, gente? Porque foi mais fácil. Mas a primeira prova foi traumática. Foi por quê? Foi traumática porque eu não tinha estudado no processo? Não, eu estava no meio daquela pós-direito público. Ah, sim, lembro. Lá de 2007. E fui fazer a prova, não estava me preparando para o OAB, estava me preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do DF. Que foi aprovado. Que fui aprovado, mas eu fui fazer a prova do OAB e, inclusive, quem fazia a prova era a própria OAB. Naquela época. Depois foi pro CESP. Seccional que fazia a sua prova. Aí depois foi pro CESP e do CESP foi para a FGV. E aí, eu reprovei, eram 100 questões, eu tirei 30 e pouco. Horrível. E um primo meu passou, tirou 80. Ixi. Aí ele ficou inteligente e eu fiquei o burro. Walter Neto é inteligente e o Eugênio Brugger é burro, tá ligado? Eugênio. E aquilo me deixou frustrado. Mas você não desistiu, graças a Deus. Não, desisti sim. Desisti. Eu falei, nunca mais eu faço. Mas você fez depois. Esse negócio, essa OAB que eu não faço, eu vou fazer concurso. E aí, fiz o concurso, aprovei. E comecei a ministrar aula para o OAB. E aí foi quando o professor Jaci falou para mim, meu filho, não, você tem que passar nessa OAB. Você também falou. Lógico. Você tem que fazer o OAB. Aí eu, então tá, então eu vou. Aí eu entrei naquela técnica do nada fala. Não fale nada para ninguém. Gostou, né? Essa, gente, pelo amor de Deus, não pode. Mas essa aí é velha. É lógico que é velha, mas o povo, o povo se engana. Você já viu aquela... Esses dias eu comentei até lá em Águas Claras, lá, nessa última aula minha, eu comentei lá em Águas Claras, que o Einstein, Albert Einstein lá, ele criou a teoria que o quê? Que se sucesso é igual a X, então X é Y mais W mais E. Aí o que é o Y? Y é o trabalho. Então você tem que se esforçar para ter sucesso. W é o lazer. Não adianta você ficar bitolado. Você tem que esparecer. E o Z? Boca calada. Zip. Boca calada, entendeu? Zip. E aí eu reprovei na segunda vez, mas fiquei tranquilo, porque não tinha esse aspecto. Porque a cobrança interna é muito pesada. Ela já é pesada. Aí vem a cobrança externa. Da parentada, dos amigos, tudo querendo saber o que tá fazendo, e impressionante. Se você falar assim, o que você vai fazer hoje? Fala, vou jogar beach tênis. Pô, vai pensar, isso aí não faz nada, vida. Mas se você falar, vou estudar, aí quer saber, pra quê? Isso aí deu certo? Já conseguiu? Né? E aí já entrei com isso. A segunda, não liguei pela reprovação. Aconteceu, eu não gostava mesmo de prova objetiva. Aí, na terceira vez, aí eu fui, aí eu dei uma estudadinha a mais, aí consegui alcançar lá 50 e pouco, prova escrita foi tranquila, então eu aprendi muito com a OAB. Primeiro, não desistir. Segundo, boca calada. Boca calada é o segredo total. Como que foi a sua experiência?
Você que é nosso egresso, fez o curso de graduação no processo. Foi. Primeiramente, eu desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os telespectadores e dizer inicialmente que é um prazer estar aqui, compartilhar toda essa minha trajetória e experiência da OAB. E dizer que, assim, para mim, eu faço também um pouco das palavras do Eugênio, porque a OAB, ela me ensinou muito. Ela me ensinou principalmente, além da persistência, a resiliência que nós precisamos. E a boca calada, que é o principal, porque nós já temos uma pressão muito grande. E também a gente tem a questão da comparação, porque você olha um que no 8º semestre já passou, você que ainda tá ali, já finalizou e, poxa, eu ainda não. E aí você acaba que, com essa comparação, você se sente muito inseguro, você se sente pressionado a ter um resultado e que isso acaba ainda mais te atrapalhando. Uhum. E aí, eu também, foi na minha 3ª tentativa, na primeira... Só os bons! Só os bons. Só os bons são na terceira. Vai ver onde é que ele vai chegar. E aí, eu fiz 3 tentativas. Na primeira, eu também fui um fiasco, e por incrível que pareça, eu fiz 33 pontos. Oi. E aí, quando eu... Número 3! Sempre assim. E aí, quando eu fiz 33 pontos... mas os seus 33 hoje vale mais do que os 33 de ontem. Porque você tinha 33 de 80. E 33 de 100. Aí, quando eu parei... Mas foi 33. Eu tô 33. E aí, quando eu parei e olhei aquela nota, eu falei, meu Deus, eu também sou um fiasco, assim. Isso daqui, pensei em desistir. Só que aí eu falei, não, esse é o meu objetivo e eu vou firme. Sim. E aí, até então, na minha primeira tentativa, eu tinha falado para todo mundo que eu ia fazer. E isso, quando eu fui pra prova, pesou muito, porque assim, quando eu saí da prova, tava todo mundo me ligando. Como é que foi? Como é que foi isso? Ah, eu vi que aqui que caiu essa parte. Pois é. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou ficar na minha e vou seguir. E aí eu fui pra 2ª tentativa, e na minha 2ª tentativa, assim, foi um processo mais de insegurança. Faltava também, aqui eu vou ser bem honesto, um pouco da parte técnica, que também contei muito. Uhum. Mas o meu emocional, eu acho que a primeira foi assim, bem forte pra mim. E aí, na terceira, eu falei, não, agora eu vou ajustar tudo. E eu fiz o equilíbrio entre o estudo, entre o lazer, e juntei toda essa parte. E deu super certo. Na primeira fase, eu fiz 53 pontos. E na segunda, eu fechei com 8. Então, assim, foi um sucesso. Você fez o preparatório também, fora a graduação, aqui conosco? Não. Eu fiz o preparatório? Somente com a graduação e toda a bagagem que eu levei ao longo desses 5 anos. E eu até quero aproveitar esse momento e dizer que todos os professores que eu passei na minha graduação, contribuíram todos 100% para isso. Eu acredito que a Processos, ela é isso. Porque a Processos, a palavra dela em latim significa caminho. E a Processos, para mim, ela representou esse caminho para a minha aprovação. E de todas as minhas experiências que eu tive, tanto em sala de aula, quanto também na parte extracurricular, foi, assim, um sucesso. Então, assim, eu sou muito grato ao que a Processos me contribuiu. E a faculdade, ela é isso. Eu acredito que quando a faculdade tem esse olhar humanizado para o aluno, que é o que a Processos tem, tudo faz diferença. Então, assim, foi maravilhoso e eu tô muito feliz. Você teve esse direcionamento também, né? Para o AB, para concurso, sim, né? Porque isso é importante na hora de você fazer a prova, porque não adianta ensinar um monte de coisa, você até aprender, mas você fala, faço o quê agora? E o mais interessante é que na sala de aula, todos os professores, desde o início do primeiro semestre, todas as atividades sempre era pautada no preparatório da OAB em questões objetivas, depois vinha com questões discursivas. Então isso já te dá, já desde o início, uma preparação. Então quando você chegar ao fim da faculdade, eu digo que é só aquele afunilamento. É aquilo ali que você vai ajustar e ver o que é necessário. E foi muito, muito bom. Eu tô aqui no Instituto desde 2006. Enorme tempo. Desde 2006, e era preparatório e pós-graduação, né? E viemos para a primeira turma. E eu me lembro perfeitamente que o alicerce, os pilares nossos, era justamente isso: respeito ao aluno, preparação, já para ele ser enquadrado já no mercado profissional, não deixar desamparado já
ele já ia estar preparado para qualquer prova. E isso desde foi o primeiro semestre. Desde o primeiro. Era isso que a gente recebia. Os nossos alunos aqui, eles não sairão daqui despreparados. Serão preparados para a prova do OAB e concurso. Né? Ontem eu recebi a notícia de uma ex-aluna aqui do processo, minha policial federal. Aí, tipo assim, eu falei, nossa, a gente fez certo. Aí você lembra a bichinha, né? A gente fez certo, sabe? A gente fez certo porque a gente acredita no poder. Isso, nós fizemos e mantivemos. Exatamente. Entendeu? Porque tem isso. Às vezes, outro dia eu fui o baixinho, você me desculpa, outro dia eu fui o dogão do baixinho, que pra mim é o melhor dogão do Brasil, do mundo. Mudou o pão. Já não tava a mesma coisa. E aqui não. A gente manteve o negócio e isso e essa consistência, essa base, eu acho que é o legado, né? Exatamente. Agora, conta aqui pra gente, porque para quem tá ouvindo, né, que vai fazer a prova da OAB, qual é a sensação de você ver o seu nome lá na lista de aprovados? Quantas vezes você leu o seu nome? Olha, foi muitas vezes, mas é algo que não dá para descrever, porque é algo único e eu espero que todo mundo viva esse momento, porque eu acredito que é a coroação de todo o seu esforço, de abdicação que você faz, porque todos nós sabemos que para um resultado grande, como é um resultado da OAB, tem grande sacrifício por detrás. Tem vezes que, por exemplo, eu olhava assim, poxa, festa de família, aniversário de colegas, que eu, infelizmente, não pude comparecer, mas por um bem maior. E quando eu parar hoje, olhando para trás, eu falo, tudo valeu a pena. Então, assim, eu acredito que essa abdicação, essa sua dedicação, quando você para e olha o resultado, você fala, é isso aí. Eu fiz o que tinha de ser feito. E é aquilo, não é nada de extraordinário. É o simples bem feito. E como é o simples bem feito, na minha opinião? Na minha rotina de estudos, eu não tinha aquela coisa de o melhor cenário de estudo, 1000 post-its na parede, 1000 canetas coloridas. Não, era somente uma caneta azul e uma preta para mim fazer ali a distinção e um papel em branco. E era isso. Então, eu acredito que você pegar e olhar para trás e ver todo esse esforço é muito recompensador. E eu dormi, acredita? Eu imprimi a folha e aí eu peguei e coloquei assim no meu quarto. E eu falei, aqui, ó. Mostrei pra todo mundo. Aí aquele primo chato, sabe? Todo mundo tem aquele primo chato, né? Que fala bem assim, você já se formou e o resultado da OAB. Aí quando você pega e chega assim pra ele, pronto, agora é o OAB e tudo. Isso é uma sensação maravilhosa. É muito bom, né? Muito. Professor, e o que você tem para dizer para quem está nos ouvindo? O que é melhor, né? Você fazer... saiu o edital, você tem 2 meses, 3 meses para se preparar. Certo. Lógico que você tem que ter a base, melhor que tenha, mas o que você faz na reta final para você poder conseguir a sua aprovação? Você fala, Claudine, de quê? Primeira, segunda fase? Primeira fase. Primeira fase. Primeira fase. Exercício. E escolhendo, né? Exercício. E escolhendo, que todo mundo já sabe que tem que acertar 40 questões. Não tem concorrência. Então, assim, o exercício, ele é de suma importância, porque, poxa, eu estou ministrando aula para a OAB desde 2008. Então a gente sabe, a criatividade humana não é lá essas Coca-Cola, entendeu? E também nem tem coisa demais para ficar criando. Não tem coisa para perguntar. Então eles mudam o nome de um trem, do negócio, mas a questão é a mesma, sabe? Claro que de vez em quando aparece uma surprise. Tiraram ali do sovaco, né? Mas o exercício, ele é muito importante até mesmo para você saber controlar o seu tempo, tá? Então, você fazer exercícios de algumas matérias que são imprescindíveis. Então, por exemplo, estatuto, ética. Que cai muitas questões. Não sei se estão com 7 ou com 8 questões. Antigamente são 8. 8 ainda, né? Mantiveram, né? Nessa alteração aí. Então, o candidato que aí são 20% do que ele precisa. Poxa, ele consegue gabaritar isso aí, né? Então,
você pega exercício, uma coisa que eu falo para os alunos, nunca faça a prova da 1 a 80. Você fez? Da 1 a 80? Começou da 1 e foi até 80. Não. Eu ia primeiro, eu comecei por ética, depois eu fui para aquelas que eu tinha mais afinidade. Isso! Oh, meu Porque Deus! Porque o emocional, senão o emocional vai passar. Não, às vezes nem E tempo também, né? Não, veja, se você tem facilidade com qual que é a sua, que você tem facilidade? Direito civil. Direito civil. Eu tenho facilidade com direito civil. Pode fazer o cartório. Não, sim. E aí, perfeito. Perfeito. Já tem um passo lá. Já tem um pé na serventia. Então, se você tem facilidade do direito civil, qual é a lógica de você fazer a primeira... Eu não sei depois de ética qual que é. Eu não me lembro se é constitucional. Não, mas não precisa fazer. Não. Tem filosofia. Não. Então, ótimo, ok. Aí você vai gastar energia num trem que você não tem tanta afinidade. Então, a dica que eu dou para os alunos é faça o rol de matérias. Primeiro, estatuto, ética e regulamento. Aí depois, Eugênio, o que eu falaria? Estatuto, aí direito empresarial, direito civil, direito processual civil, direito do consumidor. E assim eu ia, matéria por matéria, e memorizava as questões para poder fazer. E aí você pode fazer. Hoje nós contamos com aplicativos e várias ferramentas possíveis, e você consegue criar simulados nessa ordem. Nós temos aqui também. Então, isso que eu tô falando. Você pega tem todas as questões. Você consegue criar. Então, você coloca o rol de matérias, né? Com todas as... da forma como você quer, e o aplicativo ele te dá ali na ordem que você vai fazer a prova. Uhum. Então, você consegue ter um estudo, né, mais próximo da prova, um cenário mais próximo ali da prova. Então, a dica que eu dou é exercício. Exercício, e pelo menos, agora que está na reta aí, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mínimo, ler estatuto, código e regulamento. Que isso é importante, porque são 8 questões, né? São 80 questões, vocês sabem que tem que acertar 40, vamos escolher as matérias que vocês têm mais afinidade para estudar em casa, estudar mais, se dedicar mesmo, e uma delas com certeza é estatuto. Não tem como. Não tem como. Essa aí não tem como. Eu tô Constitucional, administrativo, se você for fazer civil, de segunda fase, civil, processo civil, se for fazer tributário, tributário, processo civil, se for penal, penal e processo penal, se for trabalho, trabalho, processo trabalho e assim por diante, né? E escolher mais 2 ou 3, assim, que você é bom e mandar bala. Porque não tem concorrência, tem que acertar 40. Isso, justamente. Isso. E quando eu falei só... Na primeira fase. Não é só, mas... Isso, porque nós temos que entender examinando, né? Mas assim, né? isso... Assim, e só, vou dizer, meu Deus do céu, mas a gente entende que já foi dito. Aí vem a parte emocional, que essa não é só. Então boca calada, muito estudo. Você vai fazer a próxima prova? Não estou preparado. Não vou fazer não, vou fazer só a outra, porque você está estudando, né? Então, estou estudando, mas não vou fazer essa, vou fazer a próxima, e porque vai com mais tranquilidade. Aí consegue chegar com mais tranquilidade, não é isso? Com certeza, e também tem aquilo assim, mas só que aí vai de cada examinando, porque chega na véspera da prova, aí o aluno pega e fala assim, poxa, mas só que tá me dando branco em tudo. Aí começa a assistir revisão disso e pega aí, entra o desespero. E eu acho que isso eu digo que é um suicídio, porque você de última hora querer revisar tudo de uma vez é normal, mas isso é por conta do nervosismo que te dá. O nervosismo, ele faz, assim, você se questionar, será que realmente eu estou preparado? Mas eu acredito que o examinando, ele tem que pensar, eu estou preparado, fiz o que estava ao meu alcance e eu vou com essa bagagem que eu criei. E você aí, se não der, persiste e tenta na próxima. Não deu de novo? Persiste e tenta na próxima. Eu acredito que a OAB, ela é isso. E estratégia, que é o que nós estávamos abordando. Eu fiz também essa questão, comecei por ética, depois eu fui para que eu tenho mais afinidade, que é direito civil, processo civil, direito do consumidor, direito do trabalho, processo do trabalho, e aí eu fui voltando depois. Dei uma pausa, fui ao banheiro, tomei uma água, porque isso também é muito importante. Porque quando você termina a sequência que você cria para você fazer a prova,
Aí você vai pra bagaceira que você não sabe. Exato. Aí você tem que dar uma reativada. Exato. Aí você respirou, voltou, você volta mais sereno, mas tô ali, consegue resolver. E foi assim. Eu acredito que essa estratégia é muito boa. Eu tinha sempre a necessidade, eu me falava sempre pros alunos, um dia anterior, vai dormir, coloca lá, lembra dos professor Sérgio Gaúcho, ele fala, vai assistir um Trapalhões, vai assistir um negócio, você não pensa, você não pode pensar pra gastar energia cerebral, né? E eu falava isso pros alunos, e aí, Claudine, aconteceu uma situação, o mestre caindo na roubada. Eu percebi e senti isso deles, dessa ânsia de véspera de prova, na noite anterior não consegui dormir, porque dá. Pra quem não tá, fala assim, isso é frescura. Não, não é frescura. Dá uma sabe ansiedade. Que acompanha tantos anos os alunos. O véspera de prova oral. Comigo bateu na prova oral. Ia fazer prova oral, quem disse que eu dormia na noite anterior? E eu pensava, gente, mas eu falava pros alunos que tem que dormir, eu não tô conseguindo dormir. Aí eu desenvolvi uma outra técnica. Qual foi? Conta mas pra essa gente. é drástica. Meu Deus. Essa é drástica, né? Daí eu não tomo remédio, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Se a prova era domingo. Então o que eu fazia? De sexta pra sábado, eu não dormia. Eu ficava tentando ficar acordado também. Não bebia, né? Era álcool, festa, gandaia, isso não. Não, né? Porque senão é ressaca. Isso. Eu tentava doença, aliás, hoje tentava ficar acordado lá, assistindo filme, sei lá, virava a noite, virava o dia, quando tava dando lá pelas 6, 7 horas da noite. Tá morto, não tem jeito. Aí eu, desligava. Aí caiu o disjuntor, aí eu conseguia dormir, entendeu? Então, assim... Uma técnica, Nossa, assim... eu não ia conseguir. Radical. Radical. Não ia conseguir. Radical. Mas eu precisava, porque você tem que estar com... Porque você tem que descansar. Porque aí você estava tão exausto, você dormia 7 da noite. Isso, entendeu? Aí dava 7 da manhã para 12 horas dormindo. Aí dava recarregada. Aí, só que não adianta. Aí eu dei essa virada, fazia uma caminhada à noite, fazia uma caminhada de dia, até chegar lá à noite. Eu tinha que chegar à noite cansado. Não esgotado. O corpo falando assim, agora eu preciso descansar. Pelo amor de Aí Deus. tudo apagava, sabe? Mas é isso. Essa ansiedade pode causar vários fenômenos. Eu não sou psicólogo, não tenho isso, mas acontece. A pessoa às vezes consegue até dormir, chega lá na hora da prova. Dá o tal do branco, dá pane. Por isso que você tem que parar, respirar, levantar, ir no banheiro, pensar. Eu falo assim para os meninos, começa a lembrar um dia que você estava na sala de aula conversando, lembra os professores falando que vai voltando, né? O que me ajudou nessa última prova foi justamente isso. Quando eu vi que a Processo tem o stand lá em frente ao liceu, e eu olhei e falei, é como se eu estivesse indo lá para a sala de aula. Isso. E quando eu fui mentalizando isso em todo o trajeto, porque assim, também o ambiente já é tenso. Aí você entra mais tenso ainda e realmente dá pane no sistema. Então eu tentava... Então você encontrou com a gente lá fora, já foi assim, cheguei no processo. Poxa, você recebe aquele abraço acolhedor e tudo, então assim, já muda totalmente o estado emocional. Então essa mentalização até você chegar na sala e a prova chegar na sua mesa, e quando ela chegar também não sinta desesperado de abrir a prova. Não, respirou, concentrou e vai. Eu acredito, isso foi uma da minha estratégia também que eu fiz, porque a gente fica, pelo menos agora entrando na segunda fase, o aluno pensa assim, qual será a peça? É a grande pressão. E aí a gente quer fazer de tudo para abrir a prova e já identificar a peça. Mas melhor que não. Melhor que não, é isso. Ou melhor que sim. Na verdade... Você fez o quê? A peça ou as questões? Comecei pela peça. Identifiquei a peça. Sem olhar as questões. Sem olhar as questões. Isso, porque aí também não dá, porque aí vai que tem uma questão que você não sabe, você vai ficar preso naquela questão em vez de estar pensando. Eu foquei na peça. Foquei na peça, na identificação das teses. Exatamente. E aí quando eu fui para as questões, assim, também é muito daquilo, né? Assim, você vai vendo, identifiquei isso. Você já ganha uma certa confiança.
E vai caminhando. E quando você já tira a peça do seu caminho, metade do caminho já foi. Agora é só... mais da metade. É mais da metade. metade, literalmente. Mais da metade. Por mais que valha a mesma coisa, Exato. mais que de tempo e esforço, desgaste. Nossa, esse cara contestação cheia de preliminar, Deus me livre guarde, é tempo que você gasta ali. E nessa foi uma ação de reintegração de posse. Foi inicial. Foi inicial. Ah, tá. E aí você demorou quanto tempo? 1h30. Olha aí que beleza. Porque 1h30. É isso que a gente fala, porque a prova são 5 horas, né? 5 horas. Poxa, 1h30 ele matou a peça, sobraram 3h30 para fazer questões. As questões que 4. tá lá no Vadimeco, se você tiver marcado Quase direitinho. que ele sobrou para ele 1 hora por questão. Quase. Se você marcou o Vadimeco direitinho, já tá lá, já olhou, já sabe já mexer. sabe manusear, Acabou. já tá limpo. Acabou, você pode fazer um rascunhozinho ali das questões para fazer, vou fazer um esqueletinho aqui da questão. Falar disso aqui é sim, não pode, não pode. Fundamento. Porque a peça não dá tempo de fazer. Você fez? Rascunho? Não. Fez o esqueleto. Eu fiz só o esqueleto. Anotando os pontos principais. Do pau. E vai que é nessa. E não tem tempo para poder ficar pensando muito assim de... Então você já tem um padrão, né? Então você faz o esqueleto e enche a linguiça. E pronto. E tá aprovado. É isso aí. Doutor, você advogado. Desculpa, você fez em quê? Área? Segunda fase? Isso. Direito Civil. Direito Civil. Eu falei que ele vai para verdade, agora, não, vai o direito civil. cartório. E o direito civil é uma das matérias que são um pouco... Igual o direito empresarial, não é tão procurada. Não é igual. Porque é muita coisa. Pode cair muita coisa. São muitas peças. Diferentemente de, por exemplo, direito do trabalho, outras matérias assim, constitucional. Mas não dá pra comparar, né? Direito civil com direito do trabalho. Quem quer fazer direito do trabalho? Gente, nosso tempo já tá terminando, né? O importante é passar. Civil é melhor que penal. Civil é melhor que penal. É verdade, eu levanto essa bandeira. Gente, muito obrigada por você ter vindo aqui contar pra gente como foi essa sua trajetória aqui no Uniprocessos, tá? Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Pela sua jornada, pelo seu esforço, e é só o começo, né? Só o começo. Bora continuar aqui fazendo pós-graduação, mestrado, né, preparatório, porque o céu é o limite, né, professor? Já tá no meu radar. Parabéns pela aprovação, que você tenha sucesso aí na sua profissão, né? E que seja prazerosa. Isso é que é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente tem que ser feliz. Né? Tem que ser feliz. E nada melhor. O trabalho ele desenvolve muito mais quando estamos felizes com ele. Acho que qualquer coisa que te deixe infeliz não é bom. Né? Então, é bom. Né? E aí, então, parabéns pela aprovação e que tenha sucesso no direito e na vida. Muito obrigado. Professor Eugênio, obrigado por participar de mais esse podcast, clareando, né, o caminho, o pensamento, as emoções. Vamos cuidar das emoções, não vamos só estudar, não é? Não pode negligenciar, não. Não pode negligenciar. Boquinha calada. É uma das armas do sucesso. Exatamente. Boquinha calada que a gente vai chegando devagar e sempre. Muito obrigada, gente. E é isso, nós estamos terminando mais um podcast Uniprocessos. Se você gostou, dê um like. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. E é isso, gente. Até mais.